Fala galera, bonito canal Leg Trânsito, mais uma vez o nosso Leg Trânsito Responde, vindo aí como estreia para você. Enquanto eu estou aqui, vou estar aqui comentando as suas perguntas, as suas dúvidas, ao mesmo tempo vou estar acompanhando vocês aí nessa estreia para poder ir tentando responder por escrito uma pergunta ou outra. Quer mandar a sua dúvida? Tá vendo essa postagem aqui, ó, com a hashtag Leg Trânsito Responde? Pois é, semanalmente a gente vai fazer essa postagem no nosso Instagram, que é o @legtrânsito, e você deve comentar essa postagem para ter a sua dúvida respondida. Mas comente usando a hashtag, vou deixar a hashtag aqui, Legtrânsito Responde. Tem que ter a hashtag Legtrânsito Responde. E tem que ser nessa postagem, combinado? Semanalmente. Então, no decorrer da semana, você vai deixando aí as suas dúvidas, vocês vão deixando suas dúvidas, e na hora de gravar, eu vou lá, seleciono 10 e respondo aqui para você. Se a sua dúvida não for respondida, você pelo menos vai participar de um sorteio semanal. Toda semana vai rolar um sorteio, seja um curso online, seja um DVD teórico, um DVD de direção, seja um manual, seja um simulado de provas, alguma coisa a gente vai sortear semanalmente, ok? Então, não deixe de participar, não. Bora lá então, né, para a gente responder as 10 dúvidas de hoje. Bora para a primeira dúvida? Quem mandou a primeira dúvida foi o Everson Holanda. Ele diz o seguinte: professor, uma dúvida minha. Se o veículo parar para o desembarque de um ocupante do veículo e esse ocupante ir ao porta-malas retirar uma bagagem, vai ser considerado como parada ou estacionamento? Pergunta excelente, Everson. E é o seguinte, o Everson está fazendo essa pergunta justamente porque ele conhece a distinção entre parar e estacionar. Parar é quando você imobiliza o veículo pelo tempo e finalidade para embarque e desembarque de um passageiro ou de passageiros, pode ser mais de um. E estacionar é quando esse tempo extrapola o necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. E a finalidade também, né? Sai dessa finalidade de embarcar ou desembarcar. Mas enfim, bagagem não é considerada carga, tá, Everson? Por quê? Porque a operação de carga e descarga é estacionamento, mas a bagagem do passageiro não é considerada carga, então ele pode sim desembarcar e ir lá no porta-mala, inclusive o condutor, ele pode puxar o freio de mão ali ou até desligar o veículo, sair, ir lá, abrir o porta-mala, retirar essa bagagem e entregar para o passageiro, que isso não vai caracterizar um estacionamento. Excelente pergunta, obrigado. Vamos então para a pergunta número 2. Quem fez a pergunta número 2 foi o Wanderson Cosme. Ele diz o seguinte: olá, boa tarde, eu tenho um capacete articulado sem o óculos. Eu posso andar com a queixada aberta sem o óculos? Excelente pergunta, Wanderson. Olha, resolução 453 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Ele fala sobre os vários tipos de capacete, como é que você deve usar. Se o capacete é articulado, a queixeira tem que estar abaixada, inclusive a viseira abaixada, tá bom? Aí você ainda disse aqui, sem os óculos, bom, principalmente sem os óculos. Se a sua dúvida fosse assim, ó, eu levantei aqui a queixeira e a viseira, mas estou com óculos de proteção, eu posso andar com essa queixeira erguida? E talvez a dúvida fizesse mais sentido. Mas nesse caso, sem os óculos e sem a viseira, de jeito nenhum, não pode mesmo. Tem que estar com a queixeira abaixada, com a viseira abaixada, ou se quiser deixar a viseira levantada, tem que estar com os óculos, sempre com a queixeira abaixada. Muito boa pergunta, obrigado. Bora então para a pergunta número 3. Dessa vez quem mandou a pergunta foi o Armando Cruz. Ele diz o seguinte: dúvida, se sou o proprietário da residência e estaciono o veículo bloqueando a saída da minha garagem, guia rebaixado com entrada e saída de veículo, um guarda passa e multa o veículo, tem alguma forma de suspender essa multa? Bom, aqui o Armando está se referindo a ele colocar o veículo dele em frente, né, na porta da garagem dele. Olha, de certa forma não vai prejudicar ali a entrada e saída, porque a garagem é dele mesmo. Mas não pode, Armando. Isso aí tem muita gente que faz e é autuado. Às vezes tem o veículo removido, porque o guarda não sabe quem que é o proprietário do veículo, não achou ali o condutor do veículo, né? Então ele vai e multa, autua na verdade, o agente vai autuar. Vai chamar alguém para remover, quando a pessoa sai ali, vai na rua, vai ver o carro dela lá na frente da garagem dela, o carro não está lá mais, ela fica indignada. Mas é que, na verdade,
o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a legislação de trânsito não faz distinção, apenas diz que você não pode estacionar onde houver guia rebaixada com a entrada e saída de veículos, ainda que seja a da sua garagem. Vamos lá para a próxima pergunta então. Agora a pergunta número 4. Quem mandou foi o Valderson Alves. Bom dia. Aqui, poderia me dar uma informação? Passei um semáforo com radar de avanço. O sinal estava no amarelo quando eu estava no meio do cruzamento, acabando de passar pelo semáforo. Percebi ele ficando vermelho. Corro risco de tomar uma multa? Olha, Valderson, apesar de haver a recomendação de você imobilizar quando a luz do semáforo estiver amarela, a infração só é caracterizada quando você avança no vermelho. Então você está certo de ter essa preocupação de que, bom, eu estava passando no amarelo, mas no momento que eu estava passando ele vermelhou, em cima ali. Bom, o ideal teria sido que você já estivesse vindo freando, né? Porque aconteceria a transição do verde para o amarelo. No momento que você está passando, aí tudo bem, é perdoável. Agora, do amarelo para o vermelho, porque você viu que estava amarelo e forçou aí para tentar passar a tempo, né? É um risco que você correu. Contudo, se essa fiscalização eletrônica, ela tem um tempo de retardo. Você tem os laços, os sensores que fazem a leitura quando o veículo passa, ela tem um tempo de retardo. Fração de segundo, não sei exatamente, isso depende da programação do equipamento ali, da posição dos laços e tal. Mas enfim, existe um tempo de retardo. E se aconteceu a transição do amarelo para o vermelho, no momento que você estava passando já pelo cruzamento ali, provavelmente você não vai ser autuado. Provavelmente não. Mas ó, fica a dica, amarelou, já vai freando, não força para passar não, porque acontece um caso como esse aí e possivelmente, uma hora ou outra, você pode ser autuado em infração aí, é gravíssima, tá? R$ 293 para pagar e 7 pontos no prontuário. Se liga aí. Bora então para a próxima pergunta. Bom, agora a pergunta número 5. Quem mandou foi o Sandro Guimarães. Ele diz o seguinte: eu não tenho CNH e fui parado pela Polícia Rodoviária Federal, pilotando uma moto. Eles me multaram em R$ 880. O que vai acontecer quando eu tirar a minha CNH? Bom, o Sandro está preocupado. Ele foi autuado por conduzir motocicleta sem habilitação e agora está pensando em tirar a habilitação, mas está com medo. Vai que quando eu boto a mão nessa habilitação, que é provisória, essa pontuação cai no meu prontuário. Ou então se essa infração já virou multa, se ele pagou, ele está receoso aí de alguma forma isso causar a ele um impedimento de tirar a carteira. Olha, não vai impedir você de tirar a sua carteira, até porque essa é a maneira de você regularizar o que está irregular. Confere. Qual que é a irregularidade hoje? Você não tem habilitação. Você quer regularizar, você já foi punido, foi multado, pagou a multa e quer regularizar. Então não pode, essa infração que você cometeu, ela não pode te impedir de tirar a sua habilitação. Tá? Você vai poder sim tirar a sua carteira. A menos que, no caso aqui, você seja habilitado na categoria B e não tenha a categoria A. Aí durante 12 meses, enquanto essa pontuação estiver no seu prontuário, você não consegue fazer a adição de categoria A. Tá? Mas parece que não foi esse o caso. Você não disse que não tinha categoria A, você disse que não tinha CNH, não tem habilitação, quer dizer, não tem nenhuma. Foi multado, pagou a multa, pode tirar sua carteira tranquila. Ah, mas se eu tirar essa carteira e essa pontuação cair no meu prontuário depois? Não perde a sua carteira provisória. Por quê? Para perder a provisória, só valem aquelas infrações cometidas durante o tempo que você estiver com a provisória. Essa infração que você cometeu aí foi antes de você ter a sua habilitação provisória. Então, ela não vai te atrapalhar em nada, pode ficar tranquilo. Obrigado pela sua pergunta. Bora então agora para a pergunta número 6. Quem mandou a pergunta número 6 foi o José Martins Júnior. Ele diz o seguinte: ele também vai acabar com a obrigatoriedade do candidato ter que frequentar uma autoescola? Bom, quando o José Martins disse no seu comentário, ele também vai acabar, ele quem? O presidente. Porque esse comentário foi feito num vídeo onde eu mostrei ali algumas alterações trazidas pelo atual presidente da República. Aliás, alterações que estão em vigor ou que vão entrar, depender de quando é que você estiver vendo esse vídeo, elas foram por meio de resolução. Algumas dessas medidas já foram aí publicadas por meio de resolução, a 778 de 2019. Agora, tem coisa aí que o presidente quer mudar, mas ele não pode ainda, né? Colocou lá no projeto de lei dele, colocou para apreciação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, passando por lá, sendo aprovado nas duas casas, volta para ele sancionar, virar lei e então alterar o código.
mas não está na proposta dele, nem na resolução que já foi publicada, nem no projeto de lei que ainda precisa ser votado, não tem essa proposta de acabar com a autoescola. Tem muitos rumores, muito mimimi rolando aí, mas por enquanto nada nesse sentido de acabar com a autoescola. Obrigado pela sua pergunta. Bora então para a pergunta número 7. Quem mandou essa pergunta foi o Jefferson Jaquiele Santos. Ele diz o seguinte: com a remoção do veículo, qualquer policial militar pode remover o veículo? Bom, essa pergunta do Jefferson está lá num vídeo onde a gente fala de IPVA atrasado, apreensão de veículo, tem muitos mimimis em torno disso aí, todo ano é a mesma ladainha nas redes sociais, não pode apreender veículo por IPVA atrasado. Bom, sem que a gente tenha que entrar nos detalhes dessa questão, até porque já tem vídeo aqui no canal, só você procurar, vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Esse vídeo, ou esses, porque tem até mais de um. É o seguinte: não pagou o IPVA ou então tem débito de multa, qualquer coisa, o licenciamento anual não é emitido. E não sendo emitido, o seu veículo não está licenciado para circular. Numa abordagem de fiscalização, seja policial militar, seja agente de trânsito, guarda municipal, qualquer agente fiscalizador, abordou, viu que o licenciamento não está em dia, ele vai autuar, o que vai virar uma multa depois, e ele vai sim chamar o guincho e remover o seu veículo para o pátio. Não é qualquer policial militar não. É qualquer agente fiscalizador, seja ele agente de trânsito, guarda municipal, PRF, policial militar, qualquer um deles. Agente do Detran, tá bom? Então parou ali, licenciamento não está ok, autuação e guincho. Obrigado pela sua pergunta. Próxima aí, pergunta número 8 agora. Bom, a partir dessa pergunta eu tive o cuidado de deixar aqui o vídeo ao qual essa pergunta está relacionada, tá? Nesse caso aqui, a Elísia Dalchiavon Signor mandou aqui pra gente uma dúvida que está relacionada a esse vídeo, freio e embreagem ao parar o carro. Então vamos lá. Minha dúvida é na subida. O certo é freio e embreagem também? Excelente pergunta, Elísia. Bom, a gente já aprendeu nesse vídeo que vocês estão vendo aqui na pergunta da Elísia, que ao parar o veículo, você deve acionar o freio, depois a embreagem. Acionar a embreagem antes do freio exige muito do sistema de freio do veículo, consequentemente isso vai desgastar prematuramente o sistema de freio. É um procedimento incorreto, em alguns casos pode oferecer inclusive risco à dirigibilidade do veículo. Não é infração de trânsito, mas na hora do exame de direção é uma falta que te tira pontos, tá? Então se você aprendeu a usar a embreagem antes do freio, tá errado. Primeiro freio, depois a embreagem. Beleza, no plano a Elise já aprendeu a fazer isso, pisou no freio, na hora que o veículo está quase mobilizando, ela pisa na embreagem. Mas quando for numa subida? Porque subindo eu já praticamente não preciso acionar o freio, porque a própria gravidade, a força da gravidade, ela já vai fazer o veículo imobilizar, confere? Então já praticamente não preciso pisar no freio. Se eu ainda for pisar no freio para depois acionar a embreagem, fica meio estranho e perigoso o carro morrer ali, não é? É verdade. Então, considerando que na subida não há nem a necessidade de frear, você pode, por exemplo, fazer um controle de embreagem na parada, né? Segurou o carro, freou, depois debreou. Porque no controle de embreagem o carro ficou ali em meia embreagem. Isso assim numa situação de exame, onde o examinador vem exigir um pouco mais de domínio seu sobre o veículo. Mas para o dia a dia, vai parar, morro acima, freio e embreagem juntos, não é embreagem primeiro. Se você pisar na embreagem primeiro, você corta o motor, o carro já volta. É freio e embreagem aqui, ó, pra fração de segundos, ó, freio e embreagem, ok? Sem problema, nunca a embreagem primeiro. Muito boa a sua pergunta, obrigado por ela. Bora então para a pergunta número 9 de hoje. Quem mandou a pergunta foi o Guilherme Augusto e ele diz o seguinte: eu tenho uma permissão para dirigir e se no primeiro dia útil do vencimento eu pedi para colocar atividade remunerada, ela já vem a definitiva com atividade remunerada, e colocou a R aqui, mas na verdade seria EAR, né? Exerce atividade remunerada. Ou tem que pegar a definitiva primeiro para depois colocar a atividade remunerada. Dá uma força aí, tem essa dúvida e já vence agora dia 30/7. Muito boa pergunta, Guilherme Augusto. Então é o seguinte, a dúvida do Guilherme é o seguinte: venceu a provisória e ele, consequentemente, já tem que requerer a definitiva. Para isso, ele vai pagar uma taxa. Ele vai lá pagar uma taxa requerendo a sua habilitação definitiva. Aí, ele quer colocar atividade remunerada agora, exerce atividade remunerada, o EAR, na sua habilitação. Como é que ele faz? Ele tem que trocar, pegar a definitiva e depois colocar o EAR ou dá para ele fazer tudo junto para poupar essa taxa aí? Olha, isso depende do Detran,
tá? Tem Detran que exige você fazer uma coisa de cada vez para receber, obviamente, para receber as duas taxas, né? Primeiro a de solicitação da definitiva e depois uma alteração de dados, colocando aí o EAR. Aí são coisas bem distintas. Então eu penso o seguinte, ao invés de você solicitar a definitiva, experimente fazer o seguinte, vai lá e emite uma taxa de alteração de dados. Oriente isso aí na sua autoescola. Alteração de dados. Quer dizer, vai alterar um dado na sua habilitação. Aí você vai lá na clínica e faz o exame psicológico, porque tem que fazer para constar o EAR na sua habilitação. Aí a clínica já vai e lança o EAR lá no seu prontuário. Obviamente que com isso, o Detran vai ter que emitir uma habilitação para você já com essa alteração, porque você pagou uma taxa. Se o Detran já emitir a sua carteira definitiva, né, considerando que o prazo provisório venceu, ótimo, está resolvido, tudo numa tacada só, ou numa taxa só, vamos dizer assim. Aí você já fez a alteração de dados e já veio a sua definitiva. Mas se não resolver, se alguma coisa ficar agarrada ali, aí tem mesmo que pagar a taxa, solicitar a definitiva, para então o Detran liberar a sua habilitação definitiva, já com essa alteração, constando nela o EAR, de exerce atividade remunerada. Só repetindo, depende de cada Detran. Nesse Brasil, com 20 e tantos estados aí, mais Distrito Federal, cada Detran tem as suas peculiaridades e uma que é bem comum entre todos é a arrecadação. Então eles não vão deixar de cobrar taxa e eu acredito que vai ter que fazer as duas mesmo. Mas tenta, vale tentar, tá bom? Bora então para a última pergunta de hoje. Vamos ver quem mandou. Quem mandou foi o Comédia American. Certamente não é o nome dele, né? Mas está identificado aqui assim. E o tempo de espera para trocar a categoria mudou alguma coisa? Essa pergunta está relacionada aqui ao vídeo que eu publiquei sobre o que realmente mudou para tirar a carteira. Então, para você aí que fez essa pergunta, não sei o seu nome, não mexeu em nada no tempo de espera. As mudanças de categorias e adição de categoria têm os mesmos prazos que você aprendeu lá quando foi fazer o seu processo de habilitação. Não mudou nada e não se pretende mudar nada nesse sentido, tá bom? Muito boa pergunta também. Quem não assistiu esse vídeo, vale a pena assistir esse aqui, do que realmente mudou, porque tem muitos rumores aí, muito mimimi, internet, então o pessoal adora redes sociais, fica soltando aí fake news, até a mídia e televisão, rádio, tem soltado coisa aí que não é verdade, informações distorcidas, mal passadas, e nesse vídeo eu esclareci bem. Vou ver se eu lembro de deixar aqui embaixo também para vocês na descrição, tá bom? Olha, quer mandar sua dúvida? Tá vendo essa postagem aqui? Pois é, semanalmente eu vou deixar essa postagem no nosso Instagram. Você precisa seguir a gente lá, @legtrânsito, tá? Segue a gente nesse Instagram. Aí nessa postagem você vai comentar, deixando a sua dúvida, com a hashtag LegTrânsitoResponde. Presta atenção na hashtag para não colocar errado. Se você não colocar a hashtag ou se colocar errado, a sua dúvida não vai ser selecionada para ser respondida. Toda semana, 10 perguntas pelo menos serão respondidas, quem sabe é a sua. E ainda que não seja a sua dúvida respondida, você enviando aí a sua dúvida com a hashtag LegTrânsitoResponde, você vai estar participando aí de sorteio de brindes, cursos online, DVDs e uma série de outras coisas. Obrigado, aproveite e se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Até o nosso próximo LegTrânsito Responde.